Amados do Senhor, vamos ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12 e o versículo 22, que diz assim: A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Amados, o Senhor Jesus é mestre e a mensagem de hoje é intitulada Não andeis ansiosos. E sendo Jesus mestre, naquele tempo, ele era reconhecido como mestre. Os próprios escribas reconheciam Jesus como mestre. Os fariseus também reconheciam Jesus como mestre, e até os saduceus reconheciam Jesus como mestre. Além dos escribas, dos fariseus e dos saduceus que reconheciam Jesus como mestre, os principais da lei judaica, os doutores da lei, também reconheciam Jesus como mestre. Os publicanos reconheciam Jesus como mestre. Aquelas pessoas que estavam a serviço do governo romano, os principais, reconheciam Jesus como mestre. Nicodemos, um dos fariseus, um dos importantes fariseus, reconheceu Jesus como mestre. E tem aquele encontro famoso de Jesus com o jovem rico, que também reconhece Jesus como mestre. Enfim, todos naquela época reconheciam Jesus como mestre. Isso já partia dos discípulos, que reconheciam Jesus como mestre. Destacando aqui Tiago, Pedro e João, que era também aqueles que Jesus chamava em particular. E o próprio Senhor Jesus, conforme João capítulo 13 e o versículo 13, indica a si mesmo como mestre, admite que é mestre. Amados, mestre é alguém que elabora o ensino, alguém que elabora e passa o ensino, alguém que está numa qualificação superior, não só aquele que ensina, mas a origem daquele ensino veio de um mestre. Então o mestre, embora a sinonímia abra um leque muito grande de significados para a palavra mestre, na verdade, mestre é aquela pessoa de onde vem o ensino, é quem elabora o ensino. E quando Jesus disse, não andeis ansiosos, amados, essa palavra no Evangelho, ela não soa com o mesmo efeito que soaria na lei, porque a lei é uma imposição. A lei é uma ordem, a lei traça limites, a lei marca proibições ou permissões. Mas o Evangelho, como já dissemos em mensagem anterior, não é lei. O Evangelho são princípios. E quando Jesus diz, não andeis ansiosos, amados, somente Jesus podia dizer daquela forma, porque ele não está em pé de igualdade com os seres humanos comuns, porque a divindade existente, presente em Cristo, capacita-o, permite-o a falar de um modo superior, ele é mestre. Então, parte dele a elaboração dessa expressão, não andeis ansiosos, embora ele estivesse falando para pessoas angustiadas, falando para pessoas atribuladas, para pessoas tristes, para pessoas que estivessem passando privações, até de alimento, até de vestes. Mas somente Jesus pode dizer, não andeis ansiosos, com essa expressão de poder criador da palavra. A palavra de Jesus tem o poder criador, então ele cria possibilidades no ouvinte que ouve e acredita em Jesus e crê em Jesus, cria novas possibilidades.
possibilidades de força, de recomeço, de se levantar, de se erguer, de tomar as rédeas de sua própria vida e seguir para frente. É diferente de um outro ser, um ser humano em pé de igualdade com outro, digamos, um mestre, humanamente falando, dizendo para um aluno ou um discípulo, também dessa forma, humanamente falando, porque dizemos humanamente falando, porque destacamos a deidade em Jesus. Por isso Jesus é mestre supremo. E assim, um mestre, humanamente falando, se disser para o seu discípulo, para o seu aluno, não ande ansioso, não andeis ansioso, não esteja ansioso, não ande dessa forma ansioso, não esteja ansioso. Amados, surte um efeito diferente daquele que a pessoa que já está ansiosa precisa, porque vem como um chicote de advertência, vem como um chicote de exigências, como se fosse uma lei, como se a pessoa fosse capaz de ele por ele mesmo, em um estalar de dedos, sair daquela ansiosidade, se livrar da ansiedade. Mas quando Jesus fala, é diferente. O evangelho proferido por Jesus não tem um efeito de ordem, de mandar ao caído se levantar, mas o evangelho tem o poder criador de dar força ao caído para que ele se erga, para que ele se levante. Então a palavra de Jesus, quando chega ao nosso coração, quando chega no nosso mais íntimo do nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito, então produz força espiritual. E assim a ansiedade atende à voz de Jesus, e não estejais ansiosos. E diz ainda o apóstolo lá adiante, confiante nessa palavra de Jesus, não estejais ansiosos por coisa alguma, porque perto está o Senhor. Não estejais ansiosos, não andais ansiosos, não esteja ansioso. Amados, essa palavra surte um efeito poderoso no coração que crê no Evangelho de Jesus, que crê em Jesus, porque Jesus tem esse poder criador. A palavra de Jesus é viva, porque a palavra de Deus é viva. A palavra do Senhor Deus é viva e a palavra de Jesus é viva. Porque Jesus é Deus, Jesus é Deus e a palavra de Jesus é viva, por isso ela tem esse poder criador, não de ordenar. Não andeis ansiosos, não é uma ordem taxativa, mas é uma ordem imperativa de criar circunstâncias em nós, no abatido, no angustiado, no ansioso, na ansiosa. E toda ansiedade obedece à voz de Jesus e é criado na pessoa um revigor de vida, e ele se levanta pela força do poder do Evangelho, que é o poder criador de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça.